Olá, tudo bem? Aula de geografia hoje. A gente vai falar um pouquinho no livro, vai da página 155, a gente começa na unidade 3 falando da população brasileira, tá? Então, vai trazer algumas coisas para vocês de como foi formada essa população desde que os portugueses chegaram, né? Toda essa miscigenação, essa mistura dos povos. Vai trazer um pesquisando para vocês, logo na página 157, para vocês fazerem umas pesquisas de algumas palavras indígenas, tá? Para vocês pesquisarem. Esse pesquisando, vocês, no lugar de elaborar um cartaz, que ele pede aqui, pode fazer no próprio caderno, tá? Pode resolver no caderno. E deixa lá anotadinho tudo que vocês conseguiram pesquisar no caderno. Depois a gente conversa sobre o assunto. Na página 158, terão 3 atividades e as respostas serão pessoais, tá? Então, por exemplo, a primeira está escrito assim: escreva com suas palavras como se for uma população brasileira. Então, lógico que vocês vão ler o texto primeiro, para poder, de acordo com o texto, escrever como que vocês entenderam que se formou a população brasileira. Na 2 também, vai ter 2 questões lá para você falar o que você entendeu por miscigenação, tá? Falar um pouquinho sobre as etnias, na B. Então, tem aí umas questões para vocês resolverem. Mas é só vocês olharem no texto que tá tudo lá, tá? Na 5, tem uma resposta lá, uma pergunta que fala, você sabe qual a origem da sua família? Pergunte a seus pais, a seus familiares mais velhos sobre os avós e bisavós deles. Será que os seus parentes que nasceram antes de você vieram de outros países? Quais? Você tem ascendência indígena ou africana? Escreva as informações que descobriu sobre a família no caderno e depois conte aos amigos. Então, essa questão vocês deverão fazer no caderninho também, tá? Na 160, tem para vocês darem uma olhadinha lá no Brincando com Geography, 160 e 161, que esse é para fazer aqui mesmo, também para fazer no caderno, tá? Vocês vão olhar como constrói gráfico, que a gente já fez algumas vezes, né, em algumas atividades anteriores. E ele pede para vocês fazerem um gráfico de barras. E ele traz aqui no livro para você esse gráfico de barras, pintando. Ele pede para fazer uma tabela que mostre quais são os animais de estimação mais comuns entre os colegas. Então, como vocês não conseguem colocar 2 colegas, imaginem os amigos que tenham animais de estimação, pode ser os amigos de sala mesmo. Façam aí com pelo menos nós somos em 6, né? Vocês são em 6 em sala. Faça com 5 amigos, já basta, né? Já que temos as gêmeas também, né? Então, pesquisa aí se vocês lembram quais são os animais de estimação, que eu sei que a gente vive conversando também na aula sobre isso. Então, façam esse gráfico com o que a gente sabe dos colegas, ok? Aí montar no caderno também. Para a lição de casa, que aí termina aqui, lição de casa seria o exercício 5 da página 159, que eu falei para vocês, que é sobre a família, pesquisa da família. Pode fazer no caderno. E esse pesquisando da página 157 também, que passou aqui, que é a pesquisa que pode ser na internet para falar de algumas palavras indígenas, ok? Indígenas e africanas. Então, pode fazer no caderno também. Lição de casa, então já falei. E essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo, tô morrendo de saudades.